CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme e a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia por aí? Por aqui tudo tranquilo. Hoje nós recebemos informações de um material no Café com Política do trabalho da repórter Viviane Abreu. Ela é correspondente lá em Brasília pela IPTV e comenta a respeito da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Houve uma discussão sobre renovar os contratos de concessões rodoviárias. Aqui em São Paulo, esse programa de concessão de rodovia já tem 25 anos, são 8 mil quilômetros de rodovias concedidas no estado. E a comissão, pelo menos é o que transmite informações, é que está preocupada, diz a comissão, com o preço dos pedágios e também como é feita a fiscalização em relação ao que é arrecadado, quanto disso é realmente investido nas rodovias. Nós vamos ouvir agora o deputado federal por Campinas, Jonas Donizete, do PSB, que conversou com Viviane Abreu. E como é que é feito a remuneração da praça de pedágio? É a quantidade de veículos que passa, o tanto de investimento que a concessionária faz e mais uma taxa de retorno. Essa taxa de retorno é que a gente tem que discutir. Ela não pode ser mais do mesmo tamanho que era antes. Por isso, a gente tem que baixar o preço dos pedágios, mesmo que para isso seja preciso, por exemplo, você estender um prazo de concessão. A população prefere isso, pagar menos, a concessionária tem um tempo maior, mas fica mais em conta para a população. Tem uma lógica o raciocínio do Jonas, né, Bruno? Porque, afinal de contas, se acabar a concessão, eles vão refazer outra, vão renovar. Então, tanto faz se vai ser uma concessão de 50 anos ou de 25, desde que seja mais barata, né? Eu acho que, na verdade, tem dois pontos aí a gente observar, né? O primeiro deles é o seguinte, né, Guilherme? De fato, a gente paga pedágio muito caro, se a gente parar para pensar. Só que, se por um lado a gente paga pedágio, paga muito caro, por outro também a gente tem as melhores rodovias do Brasil, né? Vale lembrar que a maior parte das rodovias, infelizmente, no Brasil, elas não têm uma qualidade de tráfego bacana, né? Para quem viaja bastante, aí vai rasgando esse Brasilzão, sabe bem do que a gente está falando aqui, e aí acaba sendo aquela história, né? A gente fica entre a cruz e a espada, né? Você paga muito para poder rodar bem, ou você prefere pagar menos, mas também não ter uma garantia ou né, de que vai ter ali minimamente a qualidade do asfalto. Acho que tentar equacionar essa situação não é nem um pouco simples. E em relação à concessão, os prazos eles já são bem longos, se a gente parar para pensar. 25 anos é um longo período, né? Se a gente falar de 50 aí, a gente está falando de meio século, né? Basicamente de concessão. E aí, o que me preocupa só nessa história toda, Guilherme? O que me preocupa é o seguinte, se ao longo desse período, como que vão ser feitos esses contratos e quais condições, no caso, por exemplo, das concessões não darem certo, no caso, por exemplo, de muitos acabarem se beneficiando dessas concessões, porque também não é novidade para ninguém que há muitos interesses políticos e muitas figuras que se beneficiam desses processos de concessão, sobretudo no estado de São Paulo, né, com envolvimento forte, inclusive na política estadual. Eu acho que tem que tomar algum cuidado só aí para que o processo seja transparente e, claro, no limite ele possa dar uma aliviada no valor da cobrança. Acho que tem sistemas mais inteligentes hoje em dia, né? Mudou um pouco parte das concessões do estado de São Paulo, por exemplo, nos contratos mais recentes, onde você começa a dar estímulos para as pessoas pagarem um pouco menos. Então, por exemplo, se ela usa lá um tag, algo nesse sentido, ela tem um estímulo conforme o uso para ela pagar um pouco menos. Hoje em dia a tecnologia, por exemplo, para você fazer mapeamento da rodovia e a pessoa começar a pagar de forma mais justa, vamos dizer assim, efetivamente pelo trecho rodado e não por todo o trecho no qual comporta o pedágio. Então há possibilidades mais inteligentes de você pensar antes de produzir o contrato que vai ser depois levado pela concessão, a fim de você tentar melhorar um pouco para o usuário, né? E a gente tem também aqui uma outra fala do deputado federal de Indaiatuba, o Bruno Ganem, do Podemos. Ele falou sobre a situação específica ali da cidade de Indaiatuba. Vamos ouvi-lo. Nós temos um pedágio que divide o município ao meio na SP-75. E a SP-75 se tornou uma verdadeira avenida para a nossa cidade, um eixo realmente muito importante. Então, para dar um exemplo, um morador que quer ir até o Jardim Brasil ou um morador do Jardim Brasil que quer ir para o centro, ele tem que pagar pedágio se ele quiser ir nessa grande avenida. Do contrário, ele tem que dar uma volta enorme, perigosa, que tem inúmeros assaltos, até situações já tivemos até de homicídios. Então, é uma coisa assim que a gente não pode admitir.
Então, o que a gente entende? Que é preciso liberar essa praça de pedágio para os moradores de Indaiatuba, a isenção natural, porque não cabe esse pedágio urbano. Tá, então a fala do deputado Bruno Ganem do Podemos sobre essa situação específica de Indaiatuba, lembrando que o pedágio ali na SP-75, que é a rodovia Santos Dumont aqui no trecho de Campinas a Indaiatuba, depois ela tem outros nomes, vai mudando, rodovia Engenheiro Emênio de Oliveira Penteado, enfim, R$16,80 é a tarifa atual naquela tarifa, e há uma isenção para moradores de Indaiatuba nesse momento. Esse pode ser um caminho também, Bruno, em situações específicas, ter uma isenção, um desconto, o que você acha? Sim, até porque nós estamos falando de cidades cada vez mais conurbadas, né, Guilherme? Esse é um fenômeno cada vez mais comum, principalmente em áreas que você tem cidades grandes. Por exemplo, Campinas acaba servindo ali como quase uma cidade que galvaniza, né? Ou seja, toda essa região, que traz toda essa região de modo muito mais integrado. E aí você pode pensar de maneiras mais inteligentes a fim de dar uma aliviada para o usuário, porque de fato é um absurdo você ter um valor como esse, principalmente para a pessoa que acaba optando circular pela rodovia, às vezes como única possibilidade ou às vezes como uma possibilidade mais rápida e eficiente para o seu dia a dia, né? Então você pode pensar em maneiras de desenhar uma isenção, ou de repente fazer, como a gente estava comentando aqui, uma cobrança que seja apenas proporcional àquilo que de fato é deslocado. Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem suporte para isso. É uma outra realidade do que era aquela quando essas concessões começaram, né, Guilherme? Há 20 e tantos anos atrás, né? Então já passou do momento da gente começar a desenhar algo mais inteligente. Penso que nesse caso o deputado tem muita razão, né? Porque acaba lesando aí diretamente a todos que utilizam no dia a dia. E quantas cidades brasileiras não há esse forte fluxo, né, de veículos entre umas e as outras? E aí precisa pensar de alguma forma também de você dar uma aliviada, né, nesse sentido. Bruno, discussões dessa comissão, assim como outras, em temas que são já muito sacramentados, como a concessão e contratos rodoviários, eles podem se tornar apenas um palco para esses debates e, na prática, não surtir efeito para nós? Depende de como a comissão vai dar os encaminhamentos necessários, né, Carol? Se você não tiver nenhum tipo de interlocução com o governo, pode acabar se dando no vazio mesmo. Agora, se você tem a capacidade de fazer duas coisas. Primeiro, ou mobilizar a opinião pública como um tema relevante. Vou dar um exemplo. Na região central do estado de São Paulo, entre Araraquara e São Carlos, eles queriam desenhar um pedágio há não muito tempo atrás. Devido à pressão política que foi feita em cima, eles voltaram atrás, tiraram do projeto original e o pedágio não saiu do papel. Mas por quê? Porque o fato ganhou notoriedade pública devido à capacidade de algumas lideranças, prefeitos, vereadores, deputados, né, que acabaram interferindo nesse processo. Então, no caso dessa discussão, a depender de como isso é construído publicamente, você pode fazer uma pressão no governo de tal forma que venha ter algum tipo de resultado. Agora, obviamente, se ficar só no assunto da comissão e alguns tentarem lucrar politicamente com a exposição pura e simplesmente, aí vai acabar não virando absolutamente nada mesmo. Depende da sinergia aí da classe política e das representações dos deputados na região para poder ter ou não algum tipo de êxito, né? Vamos torcer, porque esse assunto muito nos interessa. Sem dúvida. Não há dúvida, não há dúvida. Pedágio é algo pesado, a gente sabe que Muito. é bem caro, né? Muito caro. Aquilo que a gente fala, a gente quer a qualidade da rodovia, óbvio, entende que até é necessário... temos as melhores rodovias, né, brasileiras. Exato. A gente entende que é necessário Tirando despender o sul. recursos, mas precisamos calibrar esse valor aí para também não ser abusivo em relação ao usuário, né? Tá certo. Então, Bruno, que volta amanhã aqui no Café com Política. Obrigado, Bruno. Boa quarta-feira. Obrigada. Vamos que vamos, gente. Um abração forte para vocês aí. Excelente quarta, meio de semana e vamos que vamos. Vamos. Até. CBN, a rádio que toca notícia.